Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite a todos. Parece que deu tudo certo, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui ao vivo. Hoje uma pequena diferença aqui. A gente não está conseguindo transmitir pelo Facebook do Arena e nem pelo meu canal do Facebook. Tivemos um pequeno imprevisto e por isso a gente não está conseguindo. Mas agora estamos aqui pelo nosso canal do YouTube. E estamos já ao vivo, é ou não é? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a você, a sua casa, a sua família, e participe conosco desta programação especial. Nós havíamos programado para fazer uma transmissão integrada, né? Mas acabamos tendo esse imprevisto. Não há problema nenhum. Nós já estamos aqui com vocês, estamos ao vivo, estamos aqui pelo meu canal do YouTube, é um prazerzaço estar aqui com vocês. E também eu quero pedir a você que pegue esse link, por favor, e que você, então, compartilhe com seus amigos e também com seus contatos, com os seus seguidores e também com seus familiares, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver você por aqui. Acho que eu também não estou conseguindo pegar aqui o chat, o nosso bate-papo, mas não tem problema nenhum. Deixa eu só tentar mais uma situação aqui. E se a gente não conseguir, não há nenhum problema, nós vamos continuar assim mesmo. O importante é que hoje nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por esta live especial. Deixa eu contar para vocês aqui algumas coisas. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: essa semana nós chegamos a 100 mil inscritos neste canal. Eu disse 100 mil. E nós queremos agradecer a cada um de vocês, louvar a Deus por isso. Veja, esses 100 mil não são meus seguidores, são seguidores de Jesus. Esse canal é um canal que não tem nenhum fim lucrativo. Toda a monetização dele é fechada, entendeu? O nosso objetivo é um só, é pregar a palavra de Deus, falar de esperança, trazer uma mensagem de salvação para você e para sua família. Por isso, eu peço a você a gentileza de conseguir mais uma pessoa para se inscrever no nosso canal. Nós queremos que esse canal cresça para que muitas pessoas recebam a mensagem de salvação por aqui, através das meditações diárias, através das pregações, através também das transmissões dos cultos que nós fazemos por aí, por onde eu viajo, no Brasil e na América do Sul. Tá bom? Por favor, nos ajude para que mais pessoas possam, então, fazer parte desse canal, se inscrever aqui. E um outro ponto é que o nosso canal do Facebook do Arena tem quase 500 mil de seguidores. E o meu canal do Facebook, que leva o meu nome, também tem quase 500 mil. Então, se nós somarmos tudo aí, nós passamos de 1.100.000 pessoas conectadas nesses canais. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, porque o que nós queremos é transformar esses canais, essas plataformas, em um meio de levar a palavra de Deus e preparar pessoas para a breve volta de Cristo Jesus. Amém? Muito bem, eu gostaria de mandar um abraço para você da Bahia. Eu tive a semana passada na Bahia, Lauro de Freitas, Salvador, Feira de Santana, Camaçari e outras cidades ali da grande Salvador. Um grande abraço para todo mundo da Bahia e também de Sergipe. Também um abraço para todo o pessoal do Maranhão. Não faz muito tempo eu estive no Maranhão fazendo uma caravana em toda a região de Imperatriz. E também um abraço muito especial para o pessoal de São Paulo. Nós tivemos recentemente no bairro de Interlagos, envolvendo outros bairros da Zona Sul, fazendo uma programação especial ali na região de Interlagos. Nosso abraço para todo mundo dessa região. E um abraço também para o pessoal de Goiânia e da Grande Goiânia e também da cidade de Aparecida, o nome lá que nós vamos? Aparecida de Goiânia, né? Aparecida de Goiânia, nós tivemos ali fazendo um culto especial, um batismo especial também. Um abraço para todo o pessoal de Aparecida de Goiânia. E também eu quero dar uma informação aqui para todo o pessoal de Brasília, que no próximo sábado, de manhã, logo às 10h30 da manhã, eu estarei pregando a palavra de Deus em Samambaia Sul. Samambaia Sul
É aqui perto. Quando eu falo aqui perto, é perto da esplanada dos ministérios. Eu falo isso para quem está de longe, porque para quem está de longe, para ter uma ideia. Quem mora na região de Brasília já sabe onde fica Samambaia Sul. Eu vou pregar na Igreja Adventista de Samambaia Sul, sábado às 10h30 da manhã. E vai estar comigo a cantora Melissa Barcelos. Vai estar conosco. E também, minha esposa está aqui me ajudando a fazer uma divulgação aqui do nosso canal. Outra coisa importante, no mesmo sábado que vem, às 4h30 da tarde, eu estarei fazendo a inauguração da TV Novo Tempo na região de Taguatinga. Taguatinga também fazendo parte de Brasília. E comigo estará uma equipe de pastores e também 2 cantoras da gravadora Novo Tempo, a Melissa Barcelos e a Michele Manuelli. Estaremos juntos ali fazendo esse culto de gratidão, de louvor ao nosso Deus, certo? E no domingo que vem, no dia 24, essa mesma equipe vai estar em Planaltina DF. Ali nós vamos unir Planaltina DF, Planaltina de Goiás e as cidades ali da região para a inauguração da TV Novo Tempo, também nesta região. Vai ser, portanto, um fim de semana muito bonito, muito especial, com as 2 cantoras, com os pastores, com toda a nossa equipe, e vai ser um momento maravilhoso para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, tudo isso para vocês saberem os movimentos que estamos fazendo por aqui. Agora, outro recado importante. Eu tenho aqui nas minhas mãos, como você pode ver, o livro Esperança Além da Crise. Esse livro foi escrito pelo pastor Mark Finley. Esse é um pastor americano, um pastor adventista, que mora nos Estados Unidos, já está aposentado, jubilado, e ele escreveu esse livro ano passado com o pensamento e o conteúdo exclusivo para a pandemia, o período de pandemia. Então, quando você abre esse livro aqui, você tem 8 capítulos, só para você ter uma ideia. O capítulo número 1 fala sobre pandemias, pestes e profecias. O capítulo número 2 fala de vitória contra o medo e a preocupação e a ansiedade. O capítulo 3 fala sobre a vacina definitiva. O capítulo 4 fala sobre um poderoso equipamento de proteção. O capítulo 5 fala sobre a permanência saudável em um planeta doente. O capítulo 6, depois de tudo isso, é o título. E o capítulo 7 é Mantendo a Saúde Financeira. E o capítulo 8 é Onde Encontrar Segurança. Esse livro, ele está sendo distribuído, você sabe, totalmente grátis. Nós não cobramos absolutamente nada, é totalmente grátis. Então, você pode ajudar a distribuir, você que é adventista, e você que não é adventista, e você quer receber um livro desse, receberá de graça, porque esse livro não pode ser vendido, ele é doado. Ele faz parte de uma campanha que nós chamamos de Impacto Esperança, a campanha em favor da leitura no Brasil e na América do Sul. Ele está em português e tem também uma edição em espanhol, tá bom? Então, dia 30 desse mês, dia 30, que é o último sábado desse mês, vai ser o sábado do Impacto Esperança na América do Sul. Nós vamos distribuir 20 milhões desse livro aqui. Então vai ser um movimento maravilhoso. E você que gostaria de receber o seu livro e não sabe como, procure uma igreja adventista do 7º dia que você achar conveniente, perto da sua casa, por exemplo. Vai até lá, você pode pedir um livro, você ganha o seu livro, e você pode pedir mais de um e usar, então, os demais para você, então, levar para os seus amigos e para os seus familiares. Combinado? Muito bom, né? São notícias maravilhosas. Deu certo, meu amor? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Então, deixa eu pegar aqui. A minha esposa está me ajudando aqui, porque a gente fez umas mudanças de última hora, e eu estou em contato aqui com algumas pessoas, justamente para nos ajudar nesta divulgação que estamos tendo dessa live especial. Muito bem, pessoal, tudo certinho? Nós vamos fazer uma oração agora e vamos entrar no tema, tá bom? Vamos entrar no tema. Eu quero convidar você a curvar a cabeça, fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E agora nós vamos abrir a tua palavra e estudá-la. Pedimos sabedoria, a unção do Espírito Santo, a direção dos altos céus, para que essa mensagem chegue ao coração de cada pessoa. Que o poder do Espírito Santo se manifeste na vida de cada pessoa que está conectada conosco neste momento. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Bom, falando em oração, o poder da oração, alguns minutos atrás eu conversava com um amigo que mora em Dallas, o nome dele é Alex, e ele me mandou uma foto, porque ele trabalha justamente como motorista de Uber, e ele mandou para mim uma foto impressionante. E essa foto que ele mandou estava acontecendo exatamente há uns 30 minutos atrás, no aeroporto de Dallas. Eu vou mostrar no meu celular para vocês terem uma ideia dessa foto. É um muçulmano de joelhos no meio da rua. Veja, você sabe que nos Estados Unidos tem muitos muçulmanos. No Brasil também tem, mas nos Estados Unidos tem mais, e depois nos países árabes eles são maioria muçulmana. Agora veja, tem uma coisa admirável nos muçulmanos. Entre outras coisas, uma muito admirável. Você sabe que eles têm os horários das orações deles. E quando dá o horário da oração, não importa onde eles se encontram, não importa onde eles estão. Ali mesmo eles põem um tapete no chão, se ajoelham ali e falam com Deus ali mesmo, faz a oração deles ali mesmo. Isso é admirável, você não acha? Não, eles andam com um tapetezinho na bolsa, na mala, e onde chegam, no horário da oração, eles param para orar. Você sabe que as pessoas têm, como ser humano, necessidade de orar. Cada ser humano tem necessidade de orar. Só que muitas pessoas não sabem orar da maneira correta. E elas fazem do jeito que aprenderam. Por exemplo, para as pessoas católicas, eles chamam isso de reza. Fala assim, eu vou rezar. Seria como se fosse a oração, mas é uma reza. Qual que é a diferença da reza para a oração? A reza é uma oração decorada, que alguém escreveu, você tem num papelzinho, tem no catecismo, tem no celular, e aí a pessoa decora aquela oração e ela faz sempre aquela oração. Isso seria uma reza. De acordo com a Bíblia, a oração não deve ser algo decorado. Tem que ser um diálogo com Deus. Tem que ser uma conversa com Deus. E quando você vai conversar com Deus, você abre o coração. Você fala com Ele como se fala um amigo, correto? É assim que a gente fala com Deus. E por isso, a nossa live de hoje trata da oração. Mas você sabe que todas as religiões do mundo, mesmo as religiões que não são cristãs, elas também têm lá o seu sistema de oração. Não é verdade? Só que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos ensina como orar e nos ensina por que orar e mostra os benefícios da oração. Quando você vai para o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 14, a Bíblia é clara quando nos ensina a orar a Deus. Veja, a oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Então, toda vez que você for fazer uma oração, você começa a oração falando com Deus, com o Pai. E você termina a oração em nome de Jesus. Entendeu? Por que em nome de Jesus? Porque Jesus foi quem morreu na cruz por você e por mim. Então, a oração é feita ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. E o Espírito Santo, de acordo com Romanos 8, 26, ele faz um trabalho importantíssimo. É como se ele fosse um intercessor na hora da oração. Quando você quer falar com Deus e muitas vezes você não consegue expressar da maneira correta aquilo que você gostaria. Então o Espírito Santo, ele traduz, ele passa para Deus o que você gostaria de falar. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos na oração. Mas não esqueça que a gente ora ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. Veja só o que a palavra de Deus nos ensina aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Observe, Mateus, capítulo de número 6, versículo... Nós vamos começar aqui do versículo 5. Olha o que diz Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, o objetivo da oração não é chamar a atenção para você. O objetivo da oração não é você apresentar uma oração de tal maneira que você seja exaltado. Não. A oração deve ser uma conversa com Deus. Na verdade, a oração completa é um diálogo. É um diálogo. Quando você fala, Deus te escuta. E quando Deus fala, você escuta. Bom, você fala com Deus através da oração. E Deus fala com você através da Bíblia.
Por isso que a gente deve orar a Deus e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque é através da Bíblia Sagrada que Deus vai falar com você, que Deus vai responder você, que Deus vai abençoar você. Entendeu? Então aqui o texto fala assim, quando você for orar, não seja hipócrita. Você sabe que ser hipócrita é ser falso. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro de falar um monte de coisa para Deus quando aquilo que a gente está falando não é uma realidade e não vem do coração sincero. Por isso é importante você prestar atenção no verso 5. Orar de maneira sincera, verdadeira e não de uma maneira hipócrita. Está claro? O verso 6, Mateus 6, verso 6, fala assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então aqui diz que nós temos que orar a Deus o Pai e nós podemos fazer aquela oração particular, secreta, no nosso quarto. Claro, a gente ora em público, a gente ora lá na frente na igreja, você ora numa reunião de oração, você ora numa reunião de família, você ora na abertura de um evento. Então, as orações que são feitas em público não é a oração para você confessar seus pecados, para você contar coisas pessoais, coisas íntimas. A oração feita em público tem que ser específica sobre o assunto que será tratado naquela reunião, ou naquele programa, ou naquele culto. Está bem? A oração particular é essa que o verso 6 está dizendo, que você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Essa oração particular é aquela que você abre o coração, é aquela que você conta seus erros, seus pecados, seus medos, sua insegurança, aquilo que te aflige, aquilo que te magoa. Então, essa oração particular, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus e Deus te ouve. Então, cuidado, porque tem gente que vai orar publicamente e publicamente acha que deve confessar os pecados lá na frente. Não, não é aconselhável. Isso pode ser uma armadilha, inclusive, do inimigo. Está bem? Por isso que o verso 6 fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Deus vai estar ali, ele vai te ouvir e ele vai te recompensar. Mateus 6, verso 7 fala assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, aqui tem uma outra lição importante. Quando a gente for orar, não é para usar de vãs repetições. O que significa isso? É a reza. É você pegar uma oração que alguém fez e aí você decora e fica repetindo aquilo ali, repetindo. Deus não precisa fazer assim, entendeu? Você pode falar com Deus falando o que vem do seu coração, de maneira bem sincera, de maneira bem verdadeira. É assim que você tem que falar com Deus, de maneira sincera, bem verdadeiro mesmo, tá bom? Outra coisa, não useis de vãs repetições, significa assim, algumas pessoas quando vão orar, elas se empolgam e acham que na oração tem que ficar repetindo uma palavra que é uma palavra bonita, uma palavra-chave. Por exemplo, a palavra aleluia, né? É uma palavra bonita, é uma palavra bíblica, é uma palavra que tem um significado profundo, e às vezes a pessoa vai orar e ela fica repetindo aleluia, 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 aleluia. Não precisa fazer isso, entendeu? Você pode falar aleluia, mas não fique repetindo uma palavra, porque isso seria uma vã repetição. Também uma outra palavra bonita é a palavra glória. É uma palavra bíblica, é profunda, é impactante, é uma palavra fortíssima. Mas você não precisa na oração ficar assim, glória, 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 glória. Ou seja, é uma coisa que não faz sentido. A oração é uma conversa com Deus. Então, converse com Deus de maneira normal, de maneira verdadeira, sincera. Quando você for orar, como diz o verso 7 aqui, você não use de vãs repetições. Outra coisa, não é a oração demorada demais que vai fazer Deus te ouvir. Tem gente que acha que tem que ficar ajoelhado 1 hora, 2 horas ali ajoelhado. É como se fosse uma penitência. Veja, não é o tempo que você fica ajoelhado ou em pé em oração ou de outra maneira em oração. Não é o tempo, não é o tanto que você fala que vai convencer Deus. O verso 7 fala assim, não é, veja só a parte final do verso 7, fala assim, não é pelo seu muito falar que serão ouvidos. Ou seja, não adianta você achar que se falar muito, se você ficar ali um tempão, você vai ser ouvido porque está falando há um tempão.
Não é assim que funciona. Deu para você entender? A Bíblia diz, não é assim. Então, às vezes, é melhor você falar menos, mas falar de maneira verdadeira, sincera, honesta, é o melhor, entendeu? E o verso 8 fala assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus sabe, Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo te pedir. Claro, Deus já sabe o que você precisa. Então você não precisa fazer da oração uma penitência, ficar ajoelhado em cima de milho, de tampa de garrafa. Você não precisa ir de joelho daqui até uma igreja, ou viajar um tempão a pé, carregando nas costas uma cruz, carregando nas costas um peso, tipo pagando uma determinada promessa. Não, a Bíblia não ensina assim. A gente respeita as pessoas que fazem dessa maneira. Mas eu estou aqui para explicar para você a maneira correta de orar. Você ora a Deus em nome de Jesus e o Espírito Santo te ajuda naquilo que você não consegue fazer. Certo? Acho que está clara essa primeira parte. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É que a gente ande com Deus o tempo todo. Veja, você pode fazer a oração pública, como eu mencionei, a oração particular lá do quarto, como eu também já expliquei, mas você pode ter uma vida de oração, uma vida constante de oração. Ou seja, andar, viver em espírito de oração. É preciso aprender isso. Eu tenho aprendido isso. Então, você está dirigindo o seu carro, certo? Nada impede você de, dirigindo o carro, fazer em pensamento uma oração, pensar, está em comunhão com Deus. Você pode colocar um hino no som do seu carro, e você pode viajar transformando aquele hino numa oração. Entendeu? Você está no escritório trabalhando, você pode, enquanto trabalha, elevar os seus pensamentos a Deus e conversar com Deus. Você pode, por exemplo, vai começar uma reunião, você pode, antes da reunião, em particular, fazer uma oração. Terminou a reunião, você pode, em pensamento, agradecer a reunião, a Deus pela reunião. Então você pode ter uma vida de oração, um estilo de vida de oração. Nós cristãos devemos aprender a fazer isso, porque essa vida de oração é uma vida de comunhão, e é essa comunhão que vai tornar você mais semelhante a Jesus. É essa vida de comunhão que vai tornar você uma pessoa muito mais abençoada, uma pessoa que vai sendo transformada, vai sendo burilada, vai sendo resgatada. Porque quanto mais você convive com Deus na oração, mais parecido, mais parecida com Deus você vai ficar. Porque quanto mais a gente se envolve com uma pessoa, mais parecida a essa pessoa a gente se torna. A oração também tem esse papel. Deu para você entender? Outra coisa importante, baseado na Bíblia. Cuidado para que você não faça da oração um toma lá da cá. Cuidado para você não fazer da oração uma barganha. Por exemplo, tem gente que vai a Deus em oração só para pedir ou só para agradecer. A oração não é só para pedir e não é só para agradecer. A oração é para se relacionar, é para ter comunhão com Deus. Não necessariamente pedindo e não necessariamente agradecendo. Você pode andar com Deus, conversar com Deus naturalmente. Por exemplo, eu posso, quando terminar aqui, quando eu for dormir, eu posso me ajoelhar no meu quarto e falar para Deus assim, Senhor, eu quero contar para o Senhor como foi o meu dia. Olha, eu acordei 6 horas da manhã, fiz o culto com a minha família, tomei meu café da manhã, fui para o meu trabalho, lá aconteceu isso. Depois eu tive uma reunião, foi uma reunião boa ou foi uma reunião tensa. Você pode conversar com Deus à noite sobre o que aconteceu durante o dia. E à medida que você vai falando as coisas boas, você agradece a Deus, fala, Senhor, obrigado por aquela bênção na reunião, obrigado porque eu fechei aquele contrato, obrigado porque deu certo aquela outra coisa. Você vai contando para Deus o que aconteceu durante o dia e você vai agradecendo a Deus pelas bênçãos. E quando você contar uma coisa que não foi boa, que não deu certo, você fala assim, Senhor, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para que esse assunto eu possa melhorar amanhã, o mês que vem tem outra reunião, que seja melhor. Hoje eu cometi tal falha, me ajude a não cometer essa falha. Hoje eu fiquei nervoso, eu falei o que não devia falar, me perdoa, me ajuda a não fazer mais isso. Então, a oração é um estilo de vida.
é para você andar com Deus, é para você se relacionar com Deus, é para você ser amigo de Deus, é para você fazer a vontade de Deus. E ter um diálogo com Ele, assim, natural, de criador e criatura, de filho e de pai. Deu para você entender ou não? Então, cuidado para você não fazer da oração apenas isso, pedir e agradecer, pedir e agradecer. É claro que a gente tem que pedir e tem que agradecer, mas não esqueça de conversar com Deus, de ter essa amizade com Deus, de se relacionar com Deus de uma maneira mais assim natural. Entendeu? Isso é muito importante. Ter uma vida de oração. Amém, pessoal? Bom, a primeira parte do nosso tema já foi. Agora são exatamente 8 horas e 30 minutos. Já fizemos a primeira parte do nosso tema. Agora eu vou fazer mais uma oração e logo depois da oração eu vou contar para vocês algumas bênçãos, alguns milagres, algumas coisas lindas que Deus fez como resposta das orações, não somente as minhas, mas de orações de outras pessoas também, certo? Escreve para a gente aqui no chat contando se você ora, se você gosta de orar, a importância da oração, faça também o seu pedido, que nós vamos orar pelo seu pedido. Nós estamos recebendo muitos pedidos e eu quero orar por você, orar pelos seus pedidos e por sua família também. Amém? Então agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos pensar em Deus e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela primeira parte do tema de hoje, obrigado pelas bênçãos recebidas até agora, obrigado porque através da Bíblia Sagrada o Senhor nos ensina a orar, nós estamos aprendendo como orar através da Tua Palavra. E nesse momento, Senhor, eu te louvo, te exalto por isso. E hoje, um motivo especial de gratidão é porque chegamos a 100 mil inscritos nesse canal. Obrigado, Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus, uma bênção para cada uma dessas pessoas que são inscritas nesse canal. E também as que são inscritas nos nossos canais do Facebook. Abençoa cada um do Facebook, cada um do YouTube, cada um do Instagram, cada um que nos acompanha nas redes sociais e que recebe a tua palavra diariamente. Meu Deus, nesse momento tem alguém aflito, tem alguém clamando por socorro, alguém pedindo oração por uma pessoa que está doente, por uma situação familiar, por uma situação matrimonial, por um problema espiritual, por um problema físico, por um problema financeiro. Ó Deus bendito, nesse momento, em nome de Jesus, eu coloco cada internauta, cada pedido, cada caso, cada necessidade nas tuas mãos. Senhor, coloque a tua mão sobre a cabeça dessa pessoa enferma e traga a cura para ela, o alívio, a paz, o resgate, a salvação. Nós oramos, Senhor Deus, por tantos pedidos que chegam até nós pelo WhatsApp, também pelas redes sociais ou até mesmo através de bilhetes. Nesse momento, colocamos cada pedido, cada necessidade nas tuas mãos, para que o Senhor venha atender conforme a tua vontade. Também, meu Deus, nós te suplicamos agora por aqueles que ainda estão sofrendo com a enfermidade do coronavírus. Que o Senhor visite essas pessoas e ajude para que ela possa ser curada, restaurada e possa voltar para casa. Em tuas mãos eu entrego a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, uma questão interessante. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, por que a gente tem que fechar os olhos para orar? Veja, acontece o seguinte, nós vivemos num mundo onde tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor. É uma pessoa que passa, é uma mensagem no telefone, é uma televisão, é um computador, é um barulho, um ruído, é alguma coisa que possa distrair a gente. Então, por que nós fechamos os olhos? Para nos concentrar melhor. Por que a gente, então, fecha os olhos e curva a cabeça? Curvar a cabeça é uma atitude de reverência. Então, a gente pode fazer uma oração curvando a cabeça, se ajoelhando, de várias maneiras, mas sempre com reverência. E fechamos os olhos para que a gente não tenha nenhuma interferência externa. Está bem? Isso por causa do pecado, é claro. Se não existisse o pecado, logo nós não precisaríamos fazer esse tipo de ação, né, de fechar os olhos. Mas enquanto pecadores, nós fazemos isso para uma concentração
maior. Tá bom? E aí, tá gostando da live de hoje? Essa live é para comemorar a quantidade enorme de seguidores. No nosso canal do Facebook do Arena, temos quase 500 mil de seguidores. No meu canal do Facebook, que leva o meu nome, também temos quase 500 mil de seguidores. E aqui no canal do YouTube, esta semana, nós chegamos a 100 mil inscritos, o que é um número extremamente significativo. E eu quero, então, agradecer a você e louvar o nome de Deus por essa grande vitória, essa grande conquista. Vamos continuar, eu peço a vocês que me ajudem para que a gente possa continuar aumentando esse número e chegar a muito mais, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Bom, agora o que eu vou falar está baseado em Abacuque 1, verso 5. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 5, para então explicar o que nós temos preparado para esse momento, tá bom? O livro de Abacuque é um livro pequenininho, que está no Antigo Testamento, e ele faz parte daqueles livros que são chamados de profetas menores. Aqui eu tenho Miqueias, logo depois de Miqueias eu tenho Naum, e logo depois de Naum eu tenho Abacuque. Abacuque capítulo 1, verso 5, que diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Entendeu? Está dizendo que Deus realizaria em nossos dias obras tão grandiosas que as pessoas não acreditariam quando elas fossem contadas. E eu vou contar para vocês algumas bênçãos como resposta de oração. Bom, quando eu me tornei adventista, em 1986, apenas eu e um irmão chamado Pedro nos tornamos adventistas. A minha família não era adventista. Nós somos de uma família que tem 8 filhos. 8 filhos. Na verdade, veja, são 7 homens, filhos homens, e uma filha, uma mulher apenas. Com papai e mamãe, nós somos em 10. Eu e o Pedro aceitamos Jesus e as verdades bíblicas e fomos batizados. Então, eu comecei, juntamente com o Pedro, a orar pela conversão dos nossos irmãos. Nós oramos por 5 anos. 5 anos. Veja, os meus irmãos eram assim. Um deles era metalúrgico. 2 deles eram empresários. Um outro era jogador de futebol profissional. Entendeu? Então, esses irmãos tinham dificuldades para tomar uma decisão. Porque o metalúrgico trabalhava numa fábrica muito boa. E ele tinha dificuldade para obedecer os mandamentos de Deus naquela fábrica. Ok? Os outros 2 irmãos eram empresários. Também tinham problemas para guardar os mandamentos de Deus sendo empresários. E o outro jogador de futebol também tinha. Porque quem joga futebol, para guardar os 10 mandamentos, a dificuldade é muito grande. Então, eu e o Pedro orávamos pela conversão dos nossos irmãos. E nós oramos por 5 anos. Depois de 5 anos, Deus atendeu o nosso pedido e converteu nossos irmãos. Olha que bênção. Isso é um milagre. Então, depois de 5 anos, aconteceu esse milagre. Aí nós continuamos orando, juntamente com eles, pela conversão dos meus pais. Como eu e o Pedro somos os mais antigos na fé, nós oramos pela conversão dos nossos pais por 23 anos. E os nossos irmãos se converteram depois, oraram também, mas não todo esse tempo, porque eles eram adventistas há menos tempo. Eu sei que nós oramos 23 anos pela conversão dos nossos pais. E Deus foi misericordioso. Depois de 23 anos, o meu pai e a minha mãe se converteram. Mas veja, o meu pai era um dependente da bebida. Ele bebeu durante muitos anos. Era um alcoólatra. Entendeu? E o meu pai era uma pessoa que não aceitava os ensinamentos bíblicos que nós pregávamos. Ele era contra. E ele, na verdade, tinha uma experiência assim no passado que levava o meu pai a não crer nem em padre, nem em pastor. Então, meu pai é aquele pernambucano que tem uma palavra só, que é uma pessoa difícil de aceitar uma outra ideia, é uma pessoa que tem uma convicção das suas ideias e dificilmente muda. E sabe como foi para o meu pai aceitar Jesus? Claro, 23 anos de oração, certo? Mas um dia meu pai ficou doente, teve câncer.
E foi na hora mais difícil do câncer, que ele teve um câncer na próstata e também no reto, e ele sofreu muito com isso, e ele foi levado às pressas para fazer uma cirurgia, e foi ali, antes de ir para a cirurgia, que ele pediu pela primeira vez oração. Nós já vínhamos orando por ele um tempão, mas ele pediu oração. Isso é muito significativo. E ele fez uma promessa, que se ele fizesse a cirurgia e saísse bem, ele pararia de fumar, pararia de beber e aceitaria Jesus. E Deus ouviu o pedido dele e ouviu as nossas orações. E ele saiu da cirurgia muito bem, foi um sucesso, e ele voltou ao normal e viveu muitos anos. E aí o meu pai cumpriu a palavra dele, parou de beber, parou de fumar, aceitou Jesus e nós batizamos o meu pai e a minha mãe. Amém? Isso foi um milagre extraordinário, entendeu? Porque meu pai era muito duro, mas ele e a minha mãe aceitaram. Hoje, na minha casa, nós somos em 5 pastores adventistas. E tem um irmão, que é o Pedro, que não é pastor, mas é um pregador do evangelho, um obreiro, um missionário, um evangelista. Então veja como Deus ouviu as nossas orações e nos deu essa grande vitória. Então Deus ouve sim as orações. Amém? Eu estou dando esse testemunho para você nessa noite, para você ver que Deus escuta as orações. Deus seja louvado por isso, né? Aleluias ao nome do Senhor. Deixa eu te contar uma outra história, um outro testemunho. Eu estava uma vez, no domingo à noite, pregando numa cidade do interior de São Paulo, e quando nós terminamos a pregação, estávamos em 3 no carro. Era um carro novo, e o dono do carro que me levou para esse evangelismo, estava eu, ele e uma outra pessoa. E quando nós voltávamos no domingo à noite, numa estrada escura, de um lado tinha abismos e do outro tinha montanhas. E do nada o carro parou. O carro todo parou de funcionar, apagou. E era um carro novo. E ninguém entendeu nada. Ficamos dentro do carro, os 3, tentando funcionar o carro e não funcionava. O rapaz girava a chave do carro, nem dava sinal, nada. Como se fosse um carro velho, mas era um carro novo. E nós não entendemos nada. Então nós decidimos o seguinte, vamos dormir dentro do carro e amanhã cedo a gente resolve. Não, mas ficar no carro, na rua, esse horário é perigoso. Então nós pensamos, vamos fazer o quê? Aí ficamos ali conversando um pouco e tal, e finalmente eu disse, olha, vamos orar. E aí decidimos orar. E eu disse a eles, nós vamos orar. E o motorista estava preocupado. E o outro rapaz que estava junto não estava afastado da igreja. E ele já não tinha aquela fé, não tinha mais aquela confiança em Deus. E o que aconteceu? Ele, por causa de tudo isso, ele ficou assim meio que observando a gente para ver o que a gente ia fazer e tal, se a gente ia orar e se ia dar certo ou não ia dar certo, entendeu? E aí ele ficou só observando e eu disse, não, vamos orar, vamos pedir para Deus que Deus nos abençoe e que Deus resolva esse problema. E aí então nós 3 ali oramos e o ex-adventista ficava só observando e eu fiz uma oração e falei, Senhor, contei para Deus, ó, nós estamos nessa situação aqui, precisamos chegar em casa e tal, e eu peço ao Senhor que mande um anjo mecânico, que conserte esse carro, que nos tire daqui, que nos livre dessa situação. Fiz uma oração para Deus, bem sincera, bem verdadeira. E depois que eu terminei a oração, eu falei para o motorista, liga o carro. E ele olhou para mim e falou assim, tem certeza? Falei, claro, liga o carro. Mas ele tinha medo de ligar o carro e não pegar. Ele tinha medo de ligar o carro e não dar certo. Esse era o medo dele. Eu falei, não, liga o carro. E o outro que estava atrás, que estava afastado da igreja, ficou só de olho para observar. Será que Deus vai atender essa oração? Então era também um teste, uma experiência, entendeu? Para ele. E aí o motorista vai e liga o carro. Gente, presta atenção. Quando ele ligou o carro, na primeira o carro pegou. O carro pegou e o nosso motorista ficou impressionado, eu fiquei impressionado, e o rapaz que estava afastado da igreja ficou tão tocado que aquilo ajudou na decisão dele para voltar. E ele voltou para a igreja, se consertou com Deus, se reconciliou com Deus e voltou para a igreja. Você vê como é? Deus atendeu a oração imediata ali, o carro pegou, a gente foi embora,
e no dia seguinte, ou seja, o carro nunca teve mais nada. Então, Deus ouviu aquela oração. Vê como Deus faz as coisas? Impressionante, né? Como Deus ouve a oração e responde à oração. Eu estou contando esses testemunhos para você alimentar a sua fé e saber que Deus ouve as orações, que Deus atende as orações. Amém? Dá tempo de contar mais uma. Vou contar mais uma para você e depois eu fecho com mais um texto bíblico. Olha só, eu morei na cidade de Aparecida. Aparecida é aquela cidade no interior de São Paulo que algumas pessoas falam Aparecida do Norte, ok? Mas chama só Aparecida. Você pega a rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, e aí você passa Pindamonhangaba, e passa Roseira e tal, e chega à cidade de Aparecida. É uma cidade muito religiosa, muito católica, entendeu? E eu morei lá e fiz um trabalho ali para estabelecer a igreja adventista naquela cidade. E Deus nos abençoou e deu certo e nós plantamos a igreja lá. Agora, teve um período que, quando a gente começou a plantar a igreja, nós não tínhamos dinheiro suficiente para abrir uma igreja lá. Então, quando finalmente a gente conseguiu começar um trabalho na cidade, depois de alguns meses, nós conseguimos alugar um salão, que era uma fábrica de imagens desativada, e nós começamos ali. Então, nós tínhamos um trabalho nas casas, e depois nós fomos para esse salão. Só que quando chegamos no salão, precisava de banco, de som, de microfone, e nós não tínhamos dinheiro para fazer essas compras. E eu me lembro que eu peguei o meu salário daquele mês e comprei tábuas, prego, martelo e serrote, e eu mesmo fiz os bancos daquele salão, para começar o evangelismo no salão. Ou seja, convidaríamos as pessoas das casas e elas viriam para o salão e ali a gente faria as reuniões. Era um salão que cabia 400 pessoas. Então eu comprei as tábuas, o martelo, os pregos e nós fizemos aqueles bancos. Rudimentares, bem simples, uma coisa assim bem é o que deu para fazer, entendeu? Mas nós fizemos. Ok, começamos ali o evangelismo e foi uma bênção. Só que depois de 2 semanas que eu tinha feito os bancos e que nós estávamos fazendo as pregações no salão, acabou minha comida. Eu era solteiro na época. Acabou minha comida. E eu não tinha mais dinheiro, porque eu gastei todo o meu dinheiro para comprar as tábuas, o martelo e os pregos e o serrote para fazer os bancos. Então, para eu receber o próximo salário, ainda faltavam 2 semanas. E eu não tinha mais dinheiro e não tinha mais comida. E na cidade de Aparecida, não havia ninguém da nossa igreja adventista. Todas as pessoas que eu tinha contato eram pessoas de fora, eram pessoas que estavam sendo evangelizadas. Então você imagina a dificuldade que foi. E eu pensei, eu não vou pedir comida para as pessoas de fora, porque vai ficar até chato. Eu falo de um Deus todo-poderoso, e aí de repente eu vou lá e falo, eu não tenho comida e tal. Eu achei que não ficaria bem. Então o que eu fiz? Eu resolvi orar e pedir para Deus resolver o meu problema. E eu comecei a orar. Então chegou o primeiro dia em que eu não tinha nada para comer. Porque eu era um missionário e não tinha geladeira, não tinha fogão. Eu morava num apartamento onde eu tinha só minha cama, uma mesinha com algumas cadeiras e a comida eu deixava numa caixa de papelão no chão. Eu comprava comida que não estragava, leite de caixinha, aveia, banana, pão. Então eu ia comprando assim e ia me alimentando ali. E eu fazia minha própria refeição ali e tal. Depois comprei um fogãozinho com 2 bocas e tal, e aí me virava por ali. Mas acabou a comida completamente. Então fiquei um dia sem comer. Um jejum não programado. Só tomando água. Aí eu falei para Deus, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Eu queria que o Senhor me fizesse um milagre. Para mim, me ajuda, eu preciso comer, mas eu não tenho o que fazer. Aí veio o segundo dia, e o segundo dia também eu não consegui comer nada, só bebendo água. E eu orando a Deus, Senhor, manda um anjo, manda alguma coisa. O Senhor não mandou um pássaro levar comida para Elias, manda alguém aqui trazer comida para mim. E chegou o 3º dia e eu fiquei sem comer o 3º dia. Eu já estava meio fraco, não conseguia andar pelas ruas, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, todo o trabalho eu fazia a pé. E aí, quando chegou o 4º dia sem comer, eu resolvi não sair de casa, porque eu estava fraco. E eu falei para Deus, Senhor, hoje eu não vou sair daqui. Aqui eu vou ficar orando, conversando com o Senhor. O Senhor vai resolver meu problema hoje. Se o Senhor não resolver, aqui eu fico
aqui eu desmaio e aqui eu morro. Mas eu vou ficar aqui em oração e o Senhor vai atender o meu pedido. E fiquei lá em oração, no quarto dia. 4 dias sem comer, fiquei em oração. Orei, terminei o que tinha que falar, repeti tudo de novo, orei de novo, repeti tudo de novo, fiquei lá de joelhos. Gente, presta atenção. Como Deus está aqui, e eu sou testemunha disso que eu estou dizendo para vocês. Eu estava ajoelhado, orando, quando eu escutei alguém bater a porta. Alguém bateu a porta. E eu ouvi a batida, mas eu estava tão fraco, estava tão desnutrido, que eu pensei até que eu estava tendo um pouco de alucinação. E eu pensei assim na oração, será que alguém está batendo a porta? E eu falei para Deus, Senhor, espera um pouquinho que eu já volto. Daí eu parei a oração e fui lá na porta para ver se tinha alguém na porta. Quando eu abri a porta, era um senhor, membro da Igreja Adventista, da cidade vizinha chamada Guaratinguetá. E esse senhor chamava Elias. Quando ele falou que era Elias, eu fiquei impressionado. Falei, pois não, irmão Elias. Ele falou assim, você é o Luiz que está fazendo trabalho aqui em Aparecida? Sim, sou eu. Ele falou assim, rapaz, é o seguinte, eu estou vindo de Mogi das Cruzes. E eu lá tinha uma pessoa que estava me devendo e não tinha como me pagar tudo. Me pagou uma parte em dinheiro e me pagou outra parte com uma compra, porque ele tem supermercado e tal, e ele me deu uma grande compra como parte do pagamento. E eu trouxe a compra para cá, porque talvez você que trabalha aqui em Aparecida conheça alguma família carente, alguma pessoa que está passando necessidade, e essa compra pode ajudar uma família. Olha o que ele me falou. Ele falou assim, se eu conhecia uma família que estava precisando de comida. Olha isso. E eu estava ajoelhado, orando, pedindo para Deus me mandar comida. Atendeu o meu pedido. E vem o irmão Elias e me conta isso. Eu não acreditei. Olhei para ele e falei assim, ô irmão Elias, o senhor está dizendo que o senhor tem aí no carro uma compra? Ele falou, sim. Aí ele percebeu, assim que eu fiquei impactado, ele falou assim, não, mas se você não conhece nenhuma família que precisa, eu levo para Guaratinguetá e dou lá na igreja. Falei, não, peraí, entra aí, entra. Ele entrou, sentou, e eu contei a história para ele. Falei, irmão Elias, eu estava ajoelhado, orando, pedindo para Deus um milagre. E o Senhor é esse milagre. Deus lhe mandou aqui. E contei toda a história do banco, que eu gastei meu dinheiro, que acabou minha comida, que eu só ia receber daqui 2 semanas. Contei tudo para ele, falei, eu estava ajoelhado orando. E Deus lhe mandou aqui. Isso, gente, foi tão forte isso, que o irmão Elias Sliba, o nome dele, ele começou a chorar, eu também chorei, foi emocionante aquele momento, nos abraçamos e Deus atendeu a minha oração. Amém? Veja, Deus não mandou aquele pássaro que me levou comida para Elias, mas Deus mandou Elias, o irmão Elias da minha casa, para me trazer alimento. E aquela compra que ele me trouxe durou 2 meses. E eu recebi os pagamentos dos próximos 2 meses e não gastei, economizei, porque a compra do irmão Elias me socorreu por 2 meses. Olha como Deus é bom. E o irmão Elias ficou tão maravilhado de Deus ter usado ele, que ele falou assim para mim, eu não era pastor na época, falou assim, Luiz, eu vou vir para Aparecida com a minha esposa e minha filha e nós vamos ajudar você aqui em Aparecida. Olha a decisão que o Elias tomou. Aí veio ele, a irmã Rosa, que é a esposa dele, e a filha Josane, vieram para Aparecida me ajudar. E aí a filha dele, Josane, era pianista e cantava. Então o que aconteceu? Eu pregava e a Josane, filha do irmão Elias e da irmã Rosa, cantava, tocava e cantava no meu apelo. Eu fazia o apelo e ela cantava. Olha que maravilha. O irmão Elias me ajudava ali na programação, a irmã Rosa passou a ajudar também na escola sabatina e a família inteira começou a me ajudar. Resultado final da história. Um dia eu pregava e a Josane, filha do irmão Elias, cantava e um rapaz sentado no auditório, com a mão no queixo assim, assistia encantado com tudo, babando, ouvindo a palavra de Deus, e eu pensando assim, esse rapaz está se convertendo. Mas o fato é que ele estava apaixonado pela minha cantora. Ele se apaixonou pela Josane. O nome dele é André. E o André realmente estava gostando da minha cantora. E o que ele fez? Ele fez o curso bíblico, aceitou Jesus, se converteu. Nós batizamos o André. O André começou a namorar a minha cantora. Olha a história. Começou a namorar a minha cantora. O André foi para o colégio, para a faculdade de teologia.
estudou teologia no nosso colégio chamado UNASP, se formou em teologia, se tornou um pastor, voltou a Aparecida, casou com a minha cantora, e hoje o pastor André é casado com a Josane, que é filha do irmão Elias e da irmã Rosa, daquele homem que Deus mandou na minha casa aquele dia para me trazer os alimentos. Você entendeu o milagre? Olha o tamanho do milagre. Veja, Deus me atendeu, me socorreu, abençoou o irmão Elias, abençoou a irmã Rosa, esposa dele, abençoou a Josane, filha dele. Eles vieram para Aparecida, me ajudaram a fazer o evangelismo. Ainda ela encontra lá no evangelismo o seu esposo, começa a namorar, casam, ele estuda teologia. Hoje ele é um pastor adventista. Olha o final dessa história. Não parece um filme? Parece um filme. E o pastor André é pastor em São Paulo. E a esposa dele é a Josane. E eles têm uma família bonita. Que coisa extraordinária, não é? Então veja, eu falei que a live de hoje, o tema é o poder da oração. Você está vendo como Deus ouve as orações? E como a oração tem poder? É impressionante. Por isso eu convido você a orar mais, a buscar mais a Deus, a fazer a vontade de Deus, a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe o que diz a Bíblia? Aqui em Jeremias, no capítulo 29, olha só o que diz Jeremias 29, 12, 13 e 14. Fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Você viu o texto? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração tem poder. Ore a Deus, conversa com Deus, anda na presença de Deus, seja amigo de Deus, amiga de Deus, confia nele, mesmo nas horas difíceis, mesmo na doença, mesmo numa perda, mesmo numa crise familiar, numa crise financeira, numa crise existencial, mesmo com depressão, com angústia, mesmo quando parece que todo mundo virou as costas para você, mesmo quando tudo parece perdido, confia em Deus. Entrega sua vida nas mãos de Deus, saiba que há poder na oração, que Deus ouve as orações. Eu quero convidar você a ser um homem de oração, uma mulher de oração, que você converse com Deus, que você ande com Deus, que você faça a vontade de Deus. Amém? Amém? E outra coisa, entrega sua vida para Ele. Você que já entregou sua vida para Ele, já se batizou, meus parabéns, amém. Você que ainda não se entregou, não se batizou ainda, eu convido você para chegar mais perto da Bíblia, de Deus, de Jesus, da salvação. Eu convido você a entregar sua vida a Ele, a nascer de novo, a passar pelas águas, a se preparar, porque Jesus vai voltar. Em breve Jesus voltará, sabia? Logo, logo Jesus vai voltar. E sabe quem vai para o céu? Aquele que aceitou Jesus, aquele que guardou seus mandamentos, aquele que se batizou e aquele que perseverou na fé. Esses vão para os céus. Por isso eu convido você hoje a aceitar Jesus. Convido você hoje a aceitar as verdades bíblicas. Eu convido você hoje a obedecer os mandamentos de Deus. Eu convido você hoje a se batizar, passar pelas águas. Faça isso. Mande uma mensagem para nós dizendo: pastor, eu aceito Jesus, eu aceito guardar os seus mandamentos, eu aceito me batizar. Mande a mensagem para cá. Mande o seu recado para nós. A nossa equipe vai ajudar você. A nossa equipe vai apoiar você. Eu vou te dar agora aqui o número do nosso WhatsApp do Arena. Você vai ter aqui o nosso WhatsApp do Arena para que você possa mandar uma mensagem para nós agora. A nossa equipe está de prontidão agora para atender você. O WhatsApp do Arena é 12, que é o DDD 12, e o número é 98244-7337. Vou repetir. DDD 12, o número é 98244-7337. Mande um WhatsApp para nós, dizendo: pastor, que mensagem abençoada, tocou meu coração, ora por mim, eu quero me batizar, eu quero nascer de novo, eu quero me preparar para o céu. Faça isso, estamos aguardando a sua mensagem. Vou repetir o número do WhatsApp:
O DDD é 12, anota aí, 12. O DDD. Agora o número é 98244 7337. Mais uma vez, DDD 12 98244 7337. Esse é o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp do Arena. Mande uma mensagem para nós. A nossa equipe está agora de prontidão para receber a tua mensagem e atender você. Ou, se você preferir, no próprio chat aqui da nossa transmissão, do canal do YouTube, você pode mandar uma mensagem dizendo, eu aceito. E a nossa equipe vai monitorar isso e vai atender o seu pedido e vamos ajudar você a dar o passo de fé, o passo que você quer dar, até que você possa ser batizado, ser batizada e começar uma vida nova. Amém? Meus parabéns. Deus seja louvado por isso. Lembre-se, há poder na oração. Lembre-se, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Nós vamos agora orar e encerrar a nossa live de hoje. E fique ligado, porque sábado, 10h30 da manhã, direto da Igreja Adventista de Samambaia Sul, em Brasília, eu estarei pregando de novo e vamos transmitir ao vivo para vocês. Tá bom? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Grande Deus Todo-Poderoso, obrigado pela mensagem da tua palavra. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado por nos ensinar a orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou hoje que há poder na oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te suplico em nome de Jesus uma bênção para esta mulher, para este homem, para este jovem, para este casal, para esta família, para esta casa, para este lar, que a tua mão esteja sobre esta pessoa agora, trazendo a bênção que ela precisa, trazendo o direcionamento que ela precisa. Senhor Deus, traga a paz, a esperança e a certeza da salvação. E esta pessoa que tomou a decisão agora, pelo batismo, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos também, para que essa decisão seja concretizada o mais rápido possível. Eu entrego, portanto, os enfermos, os que estão sofrendo, nas tuas mãos. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Gente, muito obrigado por estarem conosco. Uma grande audiência nós tivemos aqui hoje. Fica na paz. Tenha uma noite agradável de descanso. Uma bênção grande para você hoje. Amanhã um dia feliz de lutas, conquistas e vitórias. Levanta a cabeça, segura na mão de Deus e vai firme. E outra coisa, obrigado por fazer parte desse canal. São mais de 100 mil inscritos. Me ajude a divulgar, me ajude a propagar para que mais pessoas da sua família, dos seus amigos, se inscrevam também nesse canal e a gente possa alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe. E até sábado, se Deus quiser. Amém.